lá. O termo aqui agora é backpropagation, ou backprop, ou BP. A ideia é esse algoritmo, quase hoje um conceito, que nos ajuda a entender como é que a gente consegue treinar, então, as redes neurais artificiais, o conceito de machine learning e inteligência artificial. Então, vem comigo, vamos simplificar para entender o fundamento de backpropagation. É muito estranho a gente falar como é que as máquinas aprendem. O verbo aprender é tão intrigante, né? Então, inspirado em como os humanos aprendem, aparentemente nós aprendemos por causa do cérebro, e dentro do cérebro tem uma coisa mágica chamada um neurônio. Então, o que é um neurônio? A gente não sabe direito ainda, mas é intrigante também, mas é algo que recebe sinais, acontece uma mágica dentro dele e ele joga sinais para frente. Inspirado nisso, a gente criou os neurônios artificiais. Então, um neurônio artificial é uma coisinha mágica, não é um hardware, é um software, uma função matemática que recebe sinais, números, e passa sinais, números. Então, vamos lá. Então, a gente veio com a ideia de criar uma rede neural artificial. Então, eu tenho neurônios artificiais e eu tenho pesos, eu tenho parâmetros que ligam esses neurônios para que eu consiga colocar uma pergunta e sair uma resposta. Então, vamos para entender o conceito de backpropagation, vamos na simplificação, que nem dizia o professor Richard Feynman, grande físico e grande professor, diz que se você não conseguir simplificar, é porque você não entendeu direito. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho essa rede neural e eu queira treinar a minha rede a detectar se essa imagem é de um gato ou de um cachorro, ok? Primeira coisa que eu faço, a rede não sabe nada. Eu pego uma imagem de um gatinho. Aí, o que eu faço? É como se eu recortasse os pedaços da imagem, pixels, números, e eu alimento os neurônios de entrada. Como é a primeira imagem que eu estou usando, eu digo para a rede, sai chutando esses parâmetros. É como se ela fosse inventando os números e os neurônios vão explodindo, explodindo, e vai no último neurônio lá, vai acender, mais ou menos. É como se ele acendesse 0 por 0, não, 1 é sim. Então, ele ligou 0%. Então, eu disse, não é uma imagem de um gatinho. Eu falei, puxa, rede, então está errado, porque fui eu que coloquei a imagem do gatinho. O último neurônio tinha que ligar a 100%, certo? Porque eu tenho certeza que isso é um gatinho. E é nesse momento que acontece a magia do aprendizado, é nesse momento que entra o conceito de backpropagation. O que basicamente acontece é que a rede, o algoritmo, busca fazer o seguinte, como é que eu retorno recalculando esses parâmetros na ideia que aquele último neurônio deveria ser 100% e não 0%? Quais seriam números que melhor combinados dariam esse resultado? Isso é gradiente descendente, função erro, a matemática incrível do backpropagation que permite trazer isso de volta e eu encontrar novos parâmetros. Mas eu havia usado apenas uma imagem de gato. Agora eu pego a segunda imagem de gatinho, coloco de novo, digamos que a rede já tenha aprendido um pouco, ela vai de novo e volta com backpropagation. Então, imagine eu alimentando com dados essa rede e cada vez que ela vai, acontece a magia do aprendizado. Eu retorno nessa matemática incrível e eu consigo ir reparametrizando e a rede vai descobrindo padrões, comportamentos, abstraindo de como eu monto a rede. Backpropagation é a magia por trás do aprendizado das redes neurais. O conceito segue evoluindo, segue se transformando, mas essencialmente esse é o conceito mínimo e mais poderoso que a gente tem para entender. E olha que interessante, como que um conceito tão simples tem permitido a gente criar coisas tão fantásticas, né? Coisas tão incríveis com aplicações ainda que a gente nem sabe quais são. Sim, as máquinas conseguem aprender.